A covardia que foi feita deixou o Georgian de Arrascaeta revoltado. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do novo contrato do Camisa 10 e Douglas Telles com o Mengão. Vou falar de Léo Pereira, que deve ter mais espaço com o técnico Carlo Ancelotti, e falar também da diretoria do Mengão, que marcou para hoje uma reunião para fechar negócio. Léo Pereira, que está lá junto com o técnico Carlo Ancelotti, o Danilo, na seleção brasileira, porque o Léo Pereira deve ter oportunidade para jogar de titular na seleção em um desses dois amistosos. O que acontece é o seguinte: ontem, infelizmente, Gabriel Magalhães, que é um zagueiro canhoto, que era a primeira opção do Ancelotti na seleção, se lesionou e foi desconvocado. Com isso, o único zagueiro canhoto que fica à disposição do Carlo Ancelotti é o Léo Pereira. Tomara aí que o Léo Pereira consiga ter oportunidade e tomara que ele consiga aproveitar a oportunidade aí que vai ser dada para ele. Falar de reunião para fechar o negócio, isso porque o Conselho Deliberativo do Flamengo marcou para hoje, dia 24 de março, uma reunião para fechar aí com a montadora GAC, a montadora que vai patrocinar o Flamengo e estampar a marca na parte de trás do calção. Deve aí ter o contrato aprovado hoje pelo Conselho Deliberativo. A reunião será presencial ou online para os conselheiros votarem esse novo contrato. Vamos mudar o assunto, já que eu estou falando de novo contrato. Deixa eu falar sobre Guilherme e Douglas Telles, que assinaram com o Flamengo o novo contrato. A informação que o Rian Moreira, que trabalha junto com a gente, é que logo após a final da Libertadores da América Sub-20, o Flamengo renovou o contrato do camisa 10 do Sub-20, o Guilherme, e também renovou o contrato do Douglas Telles. O antigo contrato dos dois jogadores era até dezembro deste ano, e agora o Flamengo estendeu o prazo do contrato deles por mais 2 anos, até o final de 2028. Lembrando que o Guilherme está no último ano na categoria Sub-20. Esse ano é o último ano dele. A partir do ano que vem, obrigatoriamente ele vai ter que subir para o profissional. Douglas Telles também já está aí no seu último ano de Sub-20, só que o Douglas Telles, ele já vem jogando e atuando na equipe profissional, já tinha jogado com o Felipe Luiz, já tinha feito gol e tudo no time de cima. Então, os dois jogadores já tiveram os seus contratos renovados. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Antes de eu falar sobre Georgian de Arrascaeta, deixa eu confirmar a programação do Flamengo, como é que ficou para essa semana. Ontem folga, hoje folga. Amanhã todo mundo se apresenta às 4 horas da tarde, treina amanhã à tarde, treina quinta, treina sexta, folga sábado e treina no domingo. Tá montada assim a programação do Flamengo para essa semana, e aí segunda, terça e quarta, treino normal, já pensando no jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Antes de eu falar de Jorge do Arrascaeta, porque assim, o Arrascaeta ontem, ele tomou uma atitude que movimentou a torcida do Flamengo. O que acontece? No domingo, um lance antes da expulsão do Everton Araújo, o Arrascaeta saía num contra-ataque e tinha 2 jogadores do Corinthians marcando ele. Paralelo a isso, o Samuel Lino entrava no meio da área sozinho. E o Arrascaeta preferiu o drible, tentar encontrar um espaço para tentar fazer o gol. E o Samuel Lino, ele perde a bola e o Samuel Lino fica revoltado ali e tal. Coisa de jogo, até aí tá tudo bem. Só que, depois dessa jogada, logo depois que ele perde a bola, o Everton Araújo pressiona a saída de bola do Corinthians e aí tem o lance da falta que culminou na expulsão do Everton Araújo. Depois ficou todo mundo crucificando o Arrascaeta, criticando o Arrascaeta, falando do Arrascaeta, que o Arrascaeta é isso, que o Arrascaeta é aquilo, que o Arrascaeta, que o Arrascaeta, que o Arrascaeta. Eu cheguei a ver pessoas chegarem no absurdo de dizer que o Arrascaeta não estava conseguindo jogar esse ano, que o Arrascaeta tinha ficado em 2025 e que o Leonardo Jardim teria que colocar o Arrascaeta no banco. Gente, explicar uma coisa para vocês. O Arrascaeta
é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. São 18 títulos que ele tem. O Arrascaeta, ele não tem um histórico de ser fominha. Você vê, o Arrascaeta, muito pelo contrário, ele é o líder de assistência no Flamengo. É o jogador que mais dá assistência no Flamengo. É o jogador que mais passa a bola no Flamengo. Foi um caso, um lance, uma situação isolada. Uma situação totalmente isolada. Mas não podemos nós, torcedores do Flamengo, que amamos esse clube, que amamos o Flamengo, ficar caindo nessa pilha, ficar, o Arrascaeta isso. Por quê? Muitas das vezes o que eu percebo é isso. A imprensa dá uma inflamada e a torcida vai na onda. A imprensa dá uma inflamada e a torcida vem, cai matando junto. Gente, errou, faz parte. O Samuel Lino também erra, o Gabigol erra, o Messi erra, o Cristiano Ronaldo erra, todo mundo erra. Acontece. Infelizmente, as coisas acontecem. E não tem muito para onde se correr, não tem muito o que se fazer. As coisas, às vezes, não saem como planejado. As coisas, às vezes, elas simplesmente não saem. A ideia dele era limpar, bater e fazer o gol. Não aconteceu. Não vamos cair nesse papo que os antes querem que a gente caia, de ficar imputando uma culpa no Arrascaeta por um jogo que foi 1-1, numa arbitragem que errou pra caramba, numa arbitragem que vacilou pra caramba, pra deixar o jogador chateado, pra deixar o jogador numa situação complicada, porque é isso que eles querem. No final, é o que eu falo sempre aqui no canal, o que eles querem é deixar o Flamengo desestabilizado. No final, o que eles querem é deixar o Flamengo mal. É isso que eles querem. E aí o que aconteceu? Crítica. Arrascaeta ontem foi para a rede social e ele posta uma foto, ele na frente do ônibus do Flamengo, aí ali em cima assim escrito Flamengo, ele de uniforme, passando aqui pela frente do ônibus. Ele coloca assim embaixo: a minha história foi escrita com lealdade. A minha aqui, ou seja, falando do Flamengo, a minha história foi escrita com lealdade. Ou seja, eu sou um jogador leal. Eu sou um jogador que... Eu não sou isso aí que estão falando, que eu fui fominha, que isso, que aquilo. Errou. Decisão que tomou no campo errada. Faz parte do jogo. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essas interferências externas, que essa pilha, porque é pilha que ficam colocando, atrapalhe e faça, às vezes, a gente passar do tom. Ah, Flazoeiro, você tá passando pano. Eu não tô passando pano. É porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai na onda, a gente vai na pilha e acaba prejudicando o nosso próprio time. Então, o Arrascaeta, pelo tom do post, ficou revoltado, ficou chateado, e agora, é claro, vai lá para a data FIFA, vai jogar com a seleção uruguaia, depois vai voltar, vai ter que jogar no Flamengo, não tem esse negócio. E assim, as coisas vão acontecer. O Jardim tem 5 jogos no Flamengo, óbvio que o Jardim ainda vai pegar a veia desse time, eu não acho que ele ainda pegou a veia desse time, inclusive foi a pergunta que eu fiz para ele. Falei: Leonardo Jardim, quanto de Leonardo Jardim tem na equipe? Quanto que você acha que tem do seu trabalho já no time? E aí a resposta dele foi: vocês que têm que analisar. Estou pedindo para ele analisar, porque ele sabe o trabalho dele. Eu não conheço o trabalho do Jardim. Então, assim, mudou alguma coisa ou outra? Mudou. Mas eu ainda não vi uma grande mudança. Até porque o time já estava muito ajustado e o próprio Leonardo Jardim fala que aproveitou muita coisa do Felipe Luiz, que aproveitou muitas estratégias que eram feitas pelo técnico Felipe Luiz. Então, assim, é um começo de trabalho. As coisas vão acontecer. O Flamengo ainda não perdeu sobre o comando do Leonardo Jardim. 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. Tomara que